Muitos buscam enriquecer rápido, mas ignoram a força mais constante da economia, os juros compostos. O que pode parecer lento no início, no futuro, ele se torna praticamente inevitável. É como uma bola de neve, onde no início do monte ela começa a rolar, conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando o seu tamanho, até que chega um momento que ela se torna inevitável. E o que estiver embaixo, ela vai passar por cima e vai demolir. A não ser que, de algum modo, no caminho, ela bate em alguns lugares, ou você vai lá e tira um pouco dessa bola de neve. Ela vai chegar com menos força no fim da montanha. Então, nesse vídeo, você vai ver que, para o enriquecimento e a prosperidade, que vai depender de você e dos seus objetivos, você não precisa recorrer a jogos do tigrinho, a loterias, a cassino, você não precisa recorrer a coisas ilícitas, e sim, somente a certa motivação, disciplina e uma melhor visualização do que você pode chegar investindo com a ajuda dos juros compostos. Vamos lá. O conceito fundamental dos juros compostos é basicamente a gente entender que os juros compostos são juros sobre juros. E como assim? Quando você faz um investimento, ele rende juros, seja mensal, seja anual, seja trimestral, isso vai depender do seu investimento. E o segredo é você não retirar esses juros. Você não retirando esses juros no próximo mês ou no próximo ano, esses juros também vai cair dentro da porcentagem de rendimento do seu investimento. Então, por exemplo, um investimento de R$1.000 que tem uma média anual de 10%, no final do ano você vai ter R$1.100. Porém, no próximo ano, com a mesma média anual de rendimento de 10%, você vai ter os 10% sendo aplicado, e não nos R$1.000 iniciais, e sim nos R$1.100, que é o acúmulo dos juros do ano passado. No início, no primeiro ano, é muito importante a gente ter noção que os aportes são extremamente necessários. E, basicamente, todo o dinheiro que você vai ver no primeiro ano são frutos do seu aporte, e não de rendimentos, já que você não tem um dinheiro já guardado para render. Então, no final do primeiro ano, vai ser o ano que você menos vai ver resultado de juros compostos. E aí sim, no segundo ano, quando você já tiver todos aqueles aportes aglomerados do primeiro ano, você vai ter os seus novos aportes e também os rendimentos dos aportes do ano passado. Então, no segundo ano, você vai ter os seus novos aportes e também somando-se aos rendimentos dos aportes do ano passado. O ponto é, a paciência, no mundo dos investimentos, ele é o preço que você vai pagar para, no futuro, o dinheiro trabalhar para você. E esse é o ponto, e é assim que você vai conseguir a sua tão sonhada liberdade financeira. Eu não falo liberdade financeira para você parar de trabalhar necessariamente. Eu falo para você chegar no seu objetivo, que o de alguns podem ser R$100.000, o de alguns podem ser R$1.000.000, ou US$ 1.000.000, ou €1.000.000, seja o que for, dentro da sua realidade. Certo? Trazendo isso para a prática. Eu simulei alguns casos para vocês. São 4 casos onde a gente vai abordar investimentos. Desde investimentos mais normais, como rendendo a 10% ao ano, que você, sendo um investidor qualquer, vai conseguir essa rentabilidade, eu falo, dentro do Brasil. E a gente vai abordar alguns casos também, tratando de algumas situações dentro do Bitcoin. Certo? No primeiro caso, a gente vai simular uma rentabilidade de 10% com você investindo apenas R$100 por mês. Ou 100 dinheiros. Você pode colocar isso para dólares, pode colocar isso para euros, ou na realidade que você vive. Você investindo esses R$100, por um ano, com uma taxa de 10%, com uma capitalização mensal, eu vou deixar esse cenário de inflação que vocês estão vendo aí num cenário realista, ou num cenário pessimista, como faz, né? E a gente clica aqui em calcular a aposentadoria e a gente já tem então o nosso resultado final. O resultado da simulação, ele deu, com você investindo R$100 em um ano, você vai ter um valor total de R$1.256,56. Então, nesse ano você vai ter investido R$1.200 do seu bolso e vai ter visto um rendimento total de R$56, uma rentabilidade nominal de 4,7%. Ou seja, é uma rentabilidade muito baixa, porque ela rendeu somente referente aos seus aportes que você foi colocando mês a mês. Se a gente prossegue com isso, a gente consegue trazer essa mesma realidade onde você aporta R$100, uma taxa anual de 10%, para também um prazo de 3 anos. Vamos lá, você se motivou, utilizando a calculadora, você se motivou, está colocando tudo na planilha, e você falou, eu vou aguentar 3 anos. Você, com esses 3 anos, calculando aqui, a gente vai ter um cenário onde você guardando R$100, você vai conseguir um valor final de R$4.178, onde o total investido vai ser R$3.600. Então, você já vai ter uma rentabilidade nominal de 16,1% e um rendimento de R$578. Ou seja, os juros que rendeu aqui já foi exacerbadamente maior referente ao ano passado, porque ele rendeu não só nos investimentos, nos aportes que você fazia mensalmente nesse ano, no ano presente, mas também no ano passado. Aqui a gente tem uma evolução patrimonial nesse gráfico, e você consegue ver o tamanho da evolução patrimonial que ela aconteceu de 1 ano a 3 anos. Ou seja, em 1 ano a 3 anos, você saiu de R$0 a R$4.000 investidos. Aqui a gente tem alguns cenários, onde comparação de cenários de inflação, onde a gente tem uma inflação de 3%, uma inflação de 4,5% e uma inflação de 6%, que é a que a gente está utilizando. E você pode ver que com essa inflação de 6%, durante esses 3 anos, você teve uma perda de poder de compra de 16%. A gente precisa ter noção que essa inflação citada aqui,
ela não é a inflação real. A inflação real a gente pode levar não só como o aumento da base monetária, é claro, não é só o aumento do M2, tem alguns outros fatores também, mas eu acredito que o aumento da base monetária ele é o melhor exemplo de inflação do que o IPCA. Porém, aqui a gente utiliza esse para fins mais práticos. A gente vai adicionar também nessa calculadora a possibilidade de você modificar a inflação e colocar uma inflação, enfim, com base no aumento da base monetária. Você já pode colocar uma inflação personalizada. A gente tem aqui em cima uma inflação personalizada, e você consegue personalizar a inflação aqui embaixo, colocar a porcentagem que você quiser. Como, por exemplo, a média anual, que nem eu expliquei no último vídeo, de inflação é 21%. Então, 21 a 22% é a média anual brasileira. Enfim, isso seria para a perda real de poder de compra de vocês. Esse cenário de 3 anos, e a gente teria um cenário também de 5 anos, você investindo somente R$100 por mês. Então, 10%, opa, deixei errado aqui. O cenário de 5 anos, a gente calcula a aposentadoria. Você já teria, então, com essa rentabilidade de 10%, um rendimento total de R$1.743, um total investido de R$6.000 e uma rentabilidade nominal de 29%. Isso é bem interessante. Aqui você novamente pode ver a evolução patrimonial dentro desse gráfico, do seu patrimônio. O que a gente precisa ter claro aqui? Isso em 5 anos. Se a gente coloca esses R$100 para 10 anos, a gente tem um rendimento total de 8 mil e um valor final de 20 mil reais. Isso seria 10 anos investindo apenas 100 reais. Certo? Mas vamos para o caso 2. O caso 2, onde você já melhorou suas condições financeiras, você já conseguiu um extra, um part-time extra, e você vai conseguir colocar um investimento de 500 reais por 5 anos. Você investindo esses 500 reais por 5 anos, também nessa faixa de 10%, você vai conseguir um valor de 38 mil reais, onde 8 mil reais vão ser de juros e 30 mil vai ser o valor investido. Novamente, 29,1%, já que é em 5 anos, de rentabilidade dentro desses 10%. E nesse investimento, a partir do momento que você chegar entre o 12º e o 13º ano investido, você vai, com uma rentabilidade de 10% ao ano, isso é importante, a quantidade de rendimento que você vai ter vai ultrapassar o seu total investido. Ou seja, se você guardou, nesse caso, por 13 anos, e você conseguiu guardar, nessa época, 78 mil reais, mas o seu rendimento foi 80 mil reais, que totalizou 158 mil reais, digamos que 159 mil reais, você ganhou 13 anos de vida. Essa é a realidade. Porque você ganhou 13 anos de aporte que você não tinha antes, com uma rentabilidade nominal de 103%. E a gente vê aqui também o crescimento do seu patrimônio. E esse é o ponto. E esse é o ponto de virada, onde você ganha o dobro do tempo da sua vida, quando a sua quantidade de rendimento ultrapassa a quantidade que você investiu. Se em 13 anos você consegue guardar 78 mil reais, o investimento rendeu 80 mil reais, que fez você ter o dobro do dinheiro que você tem hoje. E esses são 2 casos onde a gente utiliza uma taxa de 10%. Como eu falei para vocês, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um estudo, que eu vou deixar até na descrição, onde é feito uma média referente a Bitcoin e de estimativa. Então, claro, eu não estou aqui aconselhando vocês a investirem em Bitcoin, mas esse é um estudo que é feito por pessoas que são da área, que recomendam sim o investimento no mesmo, mas que eu vou utilizar as informações desse estudo e os dados desse estudo para a gente chegar a alguma conclusão referente a como você vai fazer a sua aposentadoria. Certo? Então, o caso 1, você guardou 100 reais a 10%, o caso 2, você guardou 500 reais a 10%, nesse caso 3, a gente já vai guardar em Bitcoin. Então, guardando em Bitcoin, em um cenário para os próximos 5 anos, a gente estipula um cenário pessimista de 32%, que é um cenário que, para ser sincero, é bem razoável, de acordo com os últimos anos médios da valorização do Bitcoin. Se a gente coloca nos 5 anos um cenário pessimista de 32% ao ano, a gente pode aqui novamente calcular nossa aposentadoria. A gente vai ter, investindo 500 reais por mês, um cenário de 72 mil reais. Esse é o ponto. 72 mil reais. Onde, nesses 5 anos, você vai ter investido exatamente 30 mil reais e o seu rendimento total vai ser 42.192, que totalizam esses 72 mil reais. A gente vê uma evolução gigantesca do seu patrimônio e é aqui que vocês vão se apegar quando vocês pensarem em guardar os seus bitcoins e não gastarem os seus bitcoins. Não adianta nada você comprar seus bitcoins no impulso, achando que vai ganhar dinheiro, ou achando que vai ganhar a fiat que você utiliza hoje em dia. Vai passar 1, 2 anos, o bitcoin vai cair 40% e você vai vender todos os seus bitcoins. Que nem eu falei no último vídeo, isso é pedir para perder dinheiro. Só perde dinheiro com bitcoin quem quer. Essa é a realidade. O quarto cenário, eu vou abordar uma outra taxa anual do Bitcoin. Vou abordar rapidamente, porque essa taxa de 52%, que no estudo ela é intitulada como uma taxa conservadora, e se a gente for analisar as médias do Bitcoin, realmente ela é conservadora, pelos próximos 5 anos, você investindo 500 reais, a gente pode chegar num resultado onde você acumula em 5 anos, investindo 500 reais, 135 mil reais. Claro, vai existir inflação, pode ser que nos próximos 5 anos, se continuar o governo que está, esses 135 mil reais, na verdade, por conta da inflação, seja 1 milhão, 3 milhões de reais, de tanto que o real vai se desvalorizar.
porém o seu dinheiro vai estar com o valor preservado em Bitcoin. E aqui, novamente, a gente tem um valor de mais que 3 vezes o total investido por conta do rendimento de 52% anual. Uma rentabilidade nominal de 351%. Certo? Se a gente vem aqui novamente e coloca essa taxa anual para o cenário otimista do Bitcoin, que esse estudo traz, a gente chega a um resultado de, em 5 anos, você guardando R$500, de R$266 mil. Onde, novamente, você investiu somente R$30 mil e chegou no rendimento total de R$236 mil. Certo? E isso a gente não precisa estender só por 5 anos. É claro, é preciso dizer, isso é uma estimativa, que não foi eu que fiz. Eu estou utilizando informações do estudo que eu vou deixar como base aí para vocês verem. E para um prazo de 5 anos. Claro que se a gente estender esse prazo, a rentabilidade vai diminuir. Ele não vai continuar permanecendo com esse crescimento altíssimo por 10, 20 anos. A gente não pode utilizar esse mesmo mecanismo do estudo para 10, 20 anos futuros. A gente colocando aqui 10 anos, vamos colocar uma rentabilidade de 30%, que para quem conhece o Bitcoin é uma rentabilidade até que baixa, anual. A gente vai ter um resultado de R$500 em 10 anos, com uma rentabilidade de 30% de 367 mil. 367 mil, como vocês podem ver aqui as informações, 511% de rentabilidade nominal, uma rentabilidade, né, que essa rentabilidade real aqui ela é complicada. Claro, é importante dizer que a calculadora ela está sendo desenvolvida por mim e que ela está em processo de desenvolvimento ainda. Mas ela já vai ter aí no link para vocês utilizarem ela. E isso a gente pode se estender, pessoal. A gente pode se estender. Você não precisa aportar somente R$500. Digamos que você é uma classe média, uma classe média alta, claro. Isso dependendo do Brasil, né? Dependendo de qual região do Brasil você mora. Isso é muito complexo. Vamos colocar aí que você consegue aportar R$1.000 por mês. Você vai ter um resultado de 734 mil. Você conseguindo aportar, sei lá, R$2.000 por mês, você vai ter um resultado de R$1.468.000. Isso o quê? Em 10 anos. Claro, isso não é algo que eu estou falando para você que vai acontecer. Isso é algo que você precisa pesquisar, você precisa chegar às suas conclusões, mas que essa ferramenta da calculadora dos juros compostos ela é extremamente essencial para você ter mais clareza. Porque com a visualização e com a objetificação dos seus objetivos, então a visualização do que é possível dentro do seu cenário, seja um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, a depender da sua realidade atual, do seu emprego atual, ou de como você pretende melhorar a sua qualidade de vida, seja com cursos, enfim, seja com investimento em você mesmo, que é o que eu recomendo você fazer, para você aumentar a sua renda e conseguir fazer maiores aportes, mas, acima de tudo, com a motivação que você tem, visualizando o cenário prático dos juros compostos, que a partir do momento que você coloca isso em prática, ele é inevitável. Ele é inevitável, claro, pode acontecer cenários onde a economia gira e coisas acontecem, o mercado por partes, ele é imprevisível, mas que com constância, com diversificação, você consegue chegar nesse cenário, ou pelo menos em uma média desse cenário, igual eu falei para vocês. A gente tem um cenário conservador de 52% para os próximos 5 anos, isso é importante dizer. E você pode diversificar isso, já está para sair ativos digitais ou stablecoins de ouro, então a gente vai ter o ouro digital, você vai conseguir comprar esses ativos e também ter uma diversificação ali dentro dos seus ativos, a depender do que você acredita. Só não comprem o que está extremamente hypado, como, enfim, shitcoins e memecoins, que com isso vocês só vão perder dinheiro, é claro. Então é isso, gente. Foi basicamente isso. Como eu prometi para vocês no último vídeo, eu queria trazer alguns exemplos para vocês de como os juros compostos ele pode transformar a sua vida. Então você não precisa recorrer a jogo do tigrinho, você não precisa recorrer a aposta, você não precisa recorrer a qualquer meio que os famosos do TikTok aí, que saem para algum lugar e compram 1 milhão em uma loja de roupa e dá 10 mil pro vendedor, e encontra uma pessoa na rua que nunca viu na vida, dá mais 150 mil no Pix para essa pessoa. Você não precisa seguir essas pessoas e acreditarem que por meio de enfim, enganar cassino ou algo do tipo, essas apostas, enfim, é basicamente pular no meio de um tiroteio e esperar que a bala não caia em você. Você vai ficar rico desse jeito. Então não é assim que você vai ficar rico desse jeito. Quantos milionários você conhece que de fato são milionários, que de fato você vê que eles são milionários, que eles ficaram ricos com o tigrinho ou ficaram ricos com essas outras coisas. Grande parte deles, assim como alguns dizem, eles ganham dinheiro e gostam de divulgar o tigrinho, que gostam de divulgar as plataformas de jogos. E não necessariamente ganham dinheiro de fato com a plataforma. Muitos dizem isso. E vocês precisam ter essa ciência e simplesmente não colocarem o pé nesse mundo. E sim, através da motivação, através dos juros compostos, vocês vão conseguir chegar no objetivo de vocês. A tal liberdade financeira, ou a prosperidade, enfim, o jeito que vocês quiserem chamar, o objetivo financeiro de vocês. Eu preciso que vocês saibam que eu vou deixar aqui embaixo a minha calculadora. Então vai ter o linkzinho para vocês clicarem, e lá vocês vão poder simular, ou vocês podem pesquisar na net também, o nome que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão poder simular todos os investimentos de vocês, podem favoritar, podem salvar, não tem nenhum tipo de cobrança na utilização, você não vai precisar colocar e-mail, é a única que você não precisa colocar em nenhum momento e-mail, que você não precisa pagar nenhum tipo de valor, que você tem ilimitada utilização, então já salva aí no seu navegador, que todos os dias, todos os meses você vai conseguir utilizar com tranquilidade. Lá também vai ter alguns encaminhamentos para algumas outras plataformas minhas, alguns outros sites meus, claro, porque é um software meu. E eu também vou deixar o link do meu e-book. Eu tenho um e-book online, chama-se O Caminho da Virtude. É muito interessante que vocês leiam lá. Você vai conseguir ter uma maior noção referente ao que eu quero abordar aqui nesse canal. Eu fiz ele até antes de começar esse canal, porque eu tava
nessa busca por escrever algo para mim. Então, esse e-book ele é totalmente gratuito, vocês vão lá, é a minha visão referente a qual o caminho da virtude. Eu utilizo de algumas citações de Aristóteles, de São Tomás de Aquino. Ele não é um e-book muito curto, tá? Então provavelmente grande parte de vocês nem vão ler, mas para quem realmente se interessar no conteúdo, para quem realmente se interessar na causa de se desenvolver tanto intelectualmente, tanto fisicamente, tanto moralmente, através de padrões sólidos, como evidências, como a razão aristotélica, como a lógica aristotélica, eu acredito que vocês vão gostar muito de ler esse e-book, porque até vocês vão conhecer um pouquinho do modo como eu penso, tá bem? Eu também vou deixar aqui embaixo o link da comunidade, não se esqueça de entrar nessa comunidade, lá a gente vai conseguir conversar um pouco mais, lá eu mando alguns vídeos, assim que sair um vídeo eu já mando lá. Se vocês quiserem suporte, lá eu vou te dar suporte também, referente a qualquer assunto, seja Bitcoin, seja outros tipos de investimento. Eu agradeço muito. Eu gostaria muito que vocês curtissem o vídeo, se isso agregou pra você. Se isso não agregou, não precisa curtir o vídeo. Pelo contrário, dá um dislike, denuncia, faz o que você quiser. Mas curte o vídeo, ativa o sininho, se inscreva no canal, por favor. Faça um comentário de apoio, ou um comentário de desmotivação, ou uma crítica construtiva. Eu agradeço muito e é isso. Fiquem com Deus. Amém. E é isso. Até o próximo vídeo.